Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Gente, eu vou esperar mais 2 minutinhos, tá? Para esperar para o pessoal entrar. E aí a gente pode iniciar, tá bom? O nosso workshop, que vai ser o primeiro da nossa série de workshops aqui da Drone, que se chama Estratégia na Prática. Então, vou aguardar mais 2 minutos e aí podemos começar. Bom, pessoal, deu 2 minutos aqui, acho que podemos dar início no nosso evento. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chat. Ao final da apresentação, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas, tá bom? Então, pode mandar pergunta. Não fiquem desesperados se eu não responder na hora, porque eu vou ter um momento para abordar todas as dúvidas de vocês. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Alguns já me conhecem, eu sou a Bruna. Fui estrategista de CS por muito tempo aqui na Drone. Hoje em dia assumi a posição de comunicações, então vocês vão me ver bastante aqui nessas reuniões de workshop, nos nossos webinars também. E vamos dar início, então, como eu falei para vocês, essa vai ser uma série de workshops que vamos trabalhar, que se chama, né, Estratégia na Prática. Então, a ideia é a gente abordar todo o lado estratégico utilizando a iDrone. A gente tem hoje muitos workshops, muitos eventos que vão falar da ferramenta em si, das funcionalidades de uma maneira isolada, mas hoje a ideia é a gente conversar numa estratégia num sentido mais macro. Então, o assunto desse nosso workshop além das campanhas, né, como construir jornadas de clientes que geram resultados. Então, a gente vai falar de como organizar a comunicação olhando para a jornada do cliente como um todo. E não vamos falar só de campanhas ou só de automações isoladas. A ideia é que seja um workshop prático, então, depois a gente alinhar alguns conceitos, eu vou entrar aqui dentro da Drone e a gente vai ver ao vivo, né, onde encontrar cada uma dessas funcionalidades, como identificar se vocês estão utilizando a ferramenta como um todo ou se vocês estão olhando para as funcionalidades de uma maneira isolada. Então, a ideia hoje, como eu falei para vocês, é a gente entrar no assunto de por que não podemos trabalhar só campanhas isoladas. A maioria dos e-commerces já envia campanhas e já usa automações, mas aqui a gente não quer falar sobre a ferramenta, a gente quer falar sobre a estratégia. Então, a ideia é entender por que essas campanhas isoladas não escalam,
quais são as jornadas práticas e onde tudo isso vai acontecer dentro da Edrone. Então, a gente fala da campanha, né? A campanha ela não é um vilão, pelo contrário, a campanha é importantíssima. Mas o problema ele está quando o cliente, em momentos diferentes, completamente diferentes, recebe a mesma mensagem. Então, eu tenho clientes diferentes, com perfis diferentes, e eu estou constantemente enviando a eles a mesma comunicação. Então, ali a gente tem um problema. Então, eu falo para quem acabou de chegar, para quem já é meu cliente fiel, para quem está inativo, a mesma coisa. E isso não tem que ser assim, né? A gente sabe que a gente precisa se comunicar de forma personalizada com cada um deles, né? Hoje o mercado ele valoriza cada vez mais a humanização. A gente está numa era de tudo digital, tudo inteligência artificial, que com certeza nos ajuda muito, mas é importante também a gente ainda ter esse toque humano, para o meu cliente sentir que do outro lado da tela tem alguém que está de fato falando com ele e não fazendo só disparos em massa, sem sequer se preocupar se isso é do interesse dele ou não. Então, a gente vai falar, né, de como as jornadas bem construídas funcionam, e a ideia é que as jornadas começam com ações reais, né? Então, o meu cliente, primeiro ele visita o meu site, primeiro ele abandona um carrinho, primeiro ele compra, e as mensagens, elas vão mudar conforme o momento da jornada que o meu cliente está. Então, não vou mandar mais mensagens, em sim, eu vou melhorar as mensagens que eu envio. E aqui a gente vai abordar também a combinação entre e-mail, WhatsApp e SMS, né? Todos que a gente vai conectar com automação. Hoje a gente sabe que isso é possível dentro do drone. Então, a gente conectar mais de um canal de comunicação de uma forma inteligente para trazer mais resultados. E como eu falei para vocês, a nossa ideia aqui é que o nosso webinar ele seja prático. Então, eu vou entrar dentro da ferramenta para conseguir ir ao vivo, né, por cada um dos locais que vocês vão encontrar essas funcionalidades. Só um momentinho, gente, eu vou abrir a ferramenta, tá? Qualquer dúvida, como eu falei, podem ir mandando no chat. Boa, pessoal. Então, eu abri aqui a nossa ferramenta. A gente vai usar aqui uma conta de exemplo que a gente tem disponível na Drone. O mesmo painel que vocês têm acesso, então, para que facilite o acompanhamento, tá bom? Bom, hoje a gente está falando de campanhas e jornadas, então o ideal é a gente começar falando das campanhas. As campanhas, elas são importantes. É muito importante que eu envie o conteúdo para o meu cliente, porque ele se inscreveu na minha newsletter procurando conteúdo. Então, é ali onde vai entrar o e-mail marketing que eu disparo para minha base toda. Hoje na Edrone a gente tem uma funcionalidade muito legal que ela é muito recente, então talvez a maioria que não conheça ainda. A gente já tinha aquelas sugestões de e-mails criados por inteligência artificial. Hoje a gente tem uma ferramenta que funciona tal qual, né, um chat GPT, um Nano Banana, que eu dou um prompt para o meu sistema e eu peço para ele montar um e-mail para mim. Após eu criar esse prompt, eu vou selecionar os produtos e ele vai criar ali do zero uma campanha para mim em questão de segundos. É super legal. Eu já deixei uma montada aqui para a gente conseguir visualizar dentro do nosso webinar. Bom, eu deixei ela bem crua mesmo, mas a ideia é mostrar o que é aqui. Eu peguei de exemplo uma data que está chegando, que é o carnaval. Então, eu vou me comunicar com os meus clientes. Essa conta, essa loja que a gente está usando de exemplo, é uma loja de produtos de cozinha. Por isso que a gente não tem tanta relação em si com o carnaval, mas a gente sabe, né, que a grande maioria dos e-commerces consegue abordar o carnaval de diferentes
de diferentes pontos. Então, a ideia aqui é fazer um desconto de carnaval especial. Eu quero comunicar para minha base inteira, o meu site todo está com desconto. Vou oferecer um cupom, coloquei um frete grátis. Essa é a primeira parte, eu fiz a campanha. Então, mostro para os meus clientes produtos que estão em destaque para utilizar nesse carnaval. No caso aqui, eu só selecionei um produto, por isso que só aparece um, mas selecionando ali aqueles produtos que fazem sentido. Todo o conteúdo, uma vez que eu faço o disparo, é aí que eu inicio a jornada. Então, é aqui que eu quero saber o que eu vou fazer com esse cliente depois. Porque aqui eu vou ter vários tipos de cliente. Eu vou ter o cliente que nem sequer vai abrir essa newsletter, e aí eu tenho que achar outra maneira de me comunicar com ele, eu tenho que achar outra maneira de atingir ele. Mas eu tenho também o cliente que vai abrir a newsletter, que vai clicar, que vai ser direcionado ao site. Então, eu preciso garantir que o meu site ele tem elementos que vão interagir com o meu cliente, né? Ali vai entrar toda a questão de elementos on-site, e que eu também tenha automações que vão se comunicar com o meu cliente caso ele não finalize a compra a partir desse e-mail. Então, por isso que é importante que a gente olhe como um todo e não como ações isoladas. Bom, iniciando, né, o segundo passo após o envio da minha campanha newsletter. O que eu preciso ter certeza que está no meu site? Eu comentei, né? Elementos on sites. Aqui eu estou falando de uma campanha de carnaval. Então, é muito interessante que eu tenha elementos também de carnaval dentro do meu site. Eu posso ter um pop-up que vai direcionar o meu cliente a, a uma página de descontos. Ou eu posso, naquele botão que eu coloquei para o meu cliente, quero o meu desconto, eu posso criar um elemento de pop-up que o meu cliente, que esse pop-up dê o desconto para o meu cliente. Então, como que funcionaria? Dentro do meu e-mail, eu coloquei um link que vai direcionar o meu cliente a uma página, uma URL específica. Aqui dentro da minha seção de pop-ups, eu posso criar um pop-up para uma URL específica. Então, eu vou garantir que esse cupom, esse desconto especial, só vai ter acesso quem veio a partir do e-mail. Então, é muito legal que eu combine diferentes elementos para garantir que a navegação do meu cliente vai ter a mesma linguagem, a mesma comunicação que eu já fiz com ele através da campanha de newsletter. E nesse sentido, vai entrar tanto pop-up quanto um slider, né, que a gente sabe que é parecido ao pop-up, só que ao invés de interromper a navegação, o meu slider ele fica no canto de uma forma discreta, convidando o cliente, né, a tomar uma ação, a se inscrever, comunicando algum cupom. Eu tenho também a opção de banner, que é muito legal, que é o que vai aparecer na parte superior do meu site ou na parte inferior do meu site. Ali eu posso comunicar o frete grátis. Então, eu preciso garantir que o meu site está bem redondo para receber os clientes que vão ir a partir das comunicações que eu estou enviando. Dando continuidade, a gente entra nos fluxos prontos. Então, porque além do meu site, eu preciso ter também elementos aqui dentro da ferramenta que garantem que a gente vai acompanhar esse cliente após isso, porque senão não faz sentido. Eu mando meu cliente para o site, mas eu não tenho a automação de produtos visualizados, por exemplo. Então, meu cliente vai visualizar o produto, não quis comprar, perdi esse cliente, perdi tempo mandando uma campanha. É um cliente que chegou até o meu site e eu só deixei ele embora. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar as automações. Hoje a gente tem 6 automações, que são as principais, que a gente chama, né, de Golden Six, então que são as essenciais mesmo. E aí entra, né, o meu produto visualizado, recuperação de cliente, carrinho abandonado, boas-vindas aos novos inscritos, pós-venda, inscrição de campanha pós-venda. Então, são todas automações que vão acompanhar o momento da jornada do meu cliente e fazer comunicações com base nesse momento. Então, por exemplo, eu tenho aqui um produtos visualizados que eu vou configurar que seja disparada a comunicação logo em seguida, né, em pouco tempo após a visualização desse produto. Mas eu consigo configurar também uma recuperação de cliente que não vai largar do cliente tão fácil. Então, beleza, tentei converter ele no momento que ele abandonou o produto. Meu cliente mesmo assim não comprou.
Então, eu vou deixar ativada aqui a minha automação de recuperação de cliente, que eu deixo definido que 30 dias depois que o meu cliente visitou o site, se ele não volta ao meu site, que ele receba uma comunicação, que ele receba um desconto especial. Então, é muito importante olhar que a ferramenta tem noção do momento que o cliente está, aonde esse cliente está, há quanto tempo esse cliente não interage comigo, e ali é onde eu vou acessar esse cliente mais uma vez e fazer a tentativa de contato. Depois, bom, carrinho abandonado, boas-vindas aos inscritos, são autoexplicativas, são as mais comuns, né? Eu vou só abrir uma aqui como exemplo para a gente entender como que um fluxo fica bem construído dentro da nossa ferramenta. Então, porque se eu fizer um disparo de produtos visualizados somente uma vez e depois esqueci desse cliente, sendo que eu tenho a possibilidade de tentar, de fazer mais de uma tentativa, acaba que vocês estariam desperdiçando a oportunidade. Então, hoje, o que a gente considera ideal? Eu estou com uma campanha promocional no meu site, não faz sentido eu esperar muitos dias para eu fazer uma comunicação. Então, ali eu posso entrar, né? Produtos visualizados. O meu cliente visualizou, não comprou, eu vou configurar. Só um momentinho, gente, deixa eu pausar. Eu vou configurar, então, que 3 horas após a visualização desse produto, se não teve nenhuma compra, aqui eu posso tentar uma estratégia rápida. Então, eu posso mandar um SMS falando para o meu cliente que os produtos ainda estão disponíveis, sempre torcendo para que o cliente só tenha esquecido mesmo. Ele não finalizou porque ele esqueceu. Vou mandar um e-mail também, que no e-mail eu consigo trazer os elementos dinâmicos dentro do e-mail, então eu consigo mandar para o meu cliente dentro desse e-mail quais foram os produtos que ele estava navegando, né, que ele visualizou, que ele não finalizou. Perfeito. Uma vez que eu faço isso, fiz a minha primeira tentativa. Não deu certo, meu cliente mesmo assim não comprou, o sistema consegue identificar isso. Deixa eu tentar mais uma vez. Agora eu vou tentar mais uma vez, outro tom. Então, vamos usar de exemplo, né? Um dia após essa visualização não teve compra, deixa eu tentar outra abordagem. Vou mandar um e-mail, dessa vez agora o e-mail vai ter um cupom de desconto, vai trazer um benefício especial, vai trazer para o cliente o porquê que ele deve comprar comigo. Posso trazer também o uso de outro canal de comunicação, e agora eu vou usar o WhatsApp. A gente sempre fala que o WhatsApp ele tem que ser usado de forma estratégica, e aqui o WhatsApp na jornada ele vai entrar como um auxílio, porque aqui na Drone, se o seu cliente pode te responder no WhatsApp, você pode iniciar uma conversa de venda com ele. Então, eu vou mandar uma mensagem oferecendo ajuda. Você precisa de ajuda? Você ficou com alguma dúvida? Se o meu cliente respondeu, vai vir para minha caixa de entrada, tanto do site, né? Tanto para o meu aplicativo Drone, eu consigo responder o meu cliente pelo celular. E aqui eu tenho mais uma oportunidade de venda. Meu cliente não comprou, eu posso ter uma última tentativa, é a última vez que eu vou tentar falar com esse cliente, depois eu não tento mais, e aqui eu vou oferecer o cupom em outro canal. Aqui, antes o cupom que eu só tinha mandado por e-mail, agora eu vou tentar mandar também o meu cupom por SMS, meu cupom por WhatsApp, porque é uma venda que a gente consideraria já perdida. Eu já tive, né, contato com o cliente, já tentei de várias maneiras. O cliente não comprou, o cupom, eu estou dando um desconto. Se o meu cliente comprar, eu saio ganhando, mesmo com desconto, né? Porque, querendo ou não, era um cliente que já tinha abandonado toda a jornada de compra. Então, ali, o cupom ele entra de maneira estratégica. Eu sempre recomendo trazer, assim, uma quantidade mais alta de dias, assim, entre 3 a 7 dias, para eu tentar disparar um cupom por SMS, um cupom por WhatsApp, para eu atingir esse cliente mais uma vez e mais uma vez tentar convencê-lo de finalizar a compra. Então, dessa forma, eu garanti que aquele cliente que se interessou na minha campanha de newsletter, foi aos produtos, visualizou, não comprou, eu acompanhei esse cliente, eu realmente segurei esse lead por bastante tempo, fiz várias tentativas. Óbvio, pode acontecer de não dar certo, a gente sabe, né, que tem muita gente visualizando o site e a conversão nunca vai ser 100%, tudo bem, mas eu realmente tentei,
porque eu investi no meu tráfego pago para trazer esse cliente até mim, eu investi meu tempo me comunicando com esse cliente, então não faz sentido soltar tão rápido. E é ali onde entra a estratégia, né, de eu garantir que todos os meus fluxos tenham mais de uma tentativa para eu falar com esse cliente. Então, eu tentei mais de uma vez. Posso ficar tranquilo. Minha parte eu fiz. Ele realmente não queria comprar, ele realmente só entrou de curioso mesmo, não é o momento que ele consegue fazer uma compra, tá tudo bem, mas eu fico com paz, tranquilidade de saber que eu fiz valer a pena o meu investimento de dinheiro e tempo, porque eu realmente tentei. Isso a gente está falando, né, sobre aquele cliente que está engajado. Então, é o cliente que está visitando o site, é o cliente que está abrindo campanhas, que provavelmente é o cliente que vai receber também essas comunicações. Mas e aqueles clientes que nem sequer abrem as comunicações, que nem sequer visitam o meu site, mas estão aqui na minha base? Eu já investi tempo e dinheiro para trazê-los até a minha base. Como que eu trabalho eles aqui dentro da ferramenta, né? Como que eu entendo quem está nesse momento de jornada e o que eu posso fazer com eles? A gente tem a nossa segmentação avançada e dentro da nossa série de workshop vai ter um workshop falando somente de segmentação, porque aqui é um mar de possibilidades. Mas, falando de segmentações básicas, a gente consegue trazer, né, segmentos que vão olhar, trabalhando sempre, né, engajados e não engajados, para esse tipo de tentativa, né, de repescagem. E eu posso trazer aqui, por exemplo, clientes que não compram qualquer produto comigo nos últimos 60 dias, mas clientes que compraram algum produto pelo menos uma vez. Então, esse cliente já comprou comigo, mas ele não compra em 2 meses. O que aconteceu? Por que ele não volta? Então, aqui eu consigo trazer essa segmentação. Eu posso ir além ainda nessa segmentação e eu posso trabalhar um cliente que tem aberto, e aí eu vou selecionar se eu quero trabalhar algum conteúdo específico. Então, por exemplo, eu quero trabalhar cliente que abriu uma automação específica, mas não compra comigo, mas já comprou. Fazer um disparo específico para eles. Ou, por exemplo, eu quero trabalhar um cliente que tem aberto uma newsletter nos últimos 30 dias. Então, quer dizer que ele está interagindo, ele está interessado, mas mesmo assim ele não está comprando. Então, aqui eu posso explorar diversos tipos de segmento. E eu sei que esse público ele precisa receber um reforço da minha mensagem. Uma vez que eu salvo o meu segmento, né? Aqui a gente tem os segmentos salvos. Uma vez que eu salvo o meu segmento, ele vai aparecer aqui. E aí eu posso trabalhar mais específico em cima deles. Então, diversas tentativas. Se eu filtrei clientes que não estão abrindo e-mail, não faz sentido eu tentar recuperar ele mandando um e-mail, né? Se já está no filtro que ele não está abrindo e-mail. Ali eu posso usar, por exemplo, do SMS, que a gente sabe que é um disparo barato por, por mensagem, né? O SMS ele tem ali o preço de 13 a 9 centavos, então é um disparo barato, e eu então vou conseguir atingir uma quantidade maior de clientes. E ao criar a minha newsletter, ao invés de eu disparar para todo mundo, eu vou usar essa aqui como exemplo, gente, só para a gente conseguir entrar na parte aqui de segmentação. Ao invés de eu mandar para todo mundo, eu posso segmentar. E aí eu vou escolher aquele segmento que eu comprei, que eu criei. Então, por exemplo, novos contatos nos últimos 30 dias. Todos os segmentos que eu tenho criados aparecem aqui para mim. Então, vamos supor que eu criei um segmento chamado Potencial Campanha de Carnaval. Então, eu sei que esses compradores, esses clientes são compradores, mas estão desengajados há muito tempo, mas faz sentido eu tentar mais uma vez o contato com eles. E é ali onde eu vou selecionar o meu segmento e fazer o disparo específico somente para esses clientes. Por que eu estou reforçando tanto isso, né? Volta ali naquele começo
da apresentação, onde eu falei que às vezes eu estou falando a mesma coisa para pessoas em momentos diferentes. Agora, imaginem se eu quiser, minha campanha de carnaval não teve o resultado que eu gostaria, então deixa eu mandar de novo para minha base toda. O meu cliente que já comprou, não faz sentido eu, mais uma vez, ir falar sobre a mesma coisa com ele. E aqui eu tenho a possibilidade de entender quem está em outro momento, quem é o meu cliente, por exemplo, meu cliente fiel, aquele cliente que super compra comigo, eu quero mandar uma mensagem agradecendo, eu quero reconhecer isso. Aqui eu posso separar o tipo de comunicação que eu tenho com a minha base, tem para garantir que aquele cliente fiel, eu estou trabalhando com ele, para não perder ele, e aquele cliente que eu estou perdendo, eu consiga também falar com ele. Mas agora, se eu usar o mesmo tom, a mesma mensagem para os dois, com certeza vão ter coisas faltando ali, pode até, né, até chegar a incomodar o cliente, fazer com que ele queira se descadastrar das minhas comunicações. Tipo, por que que se eu fiz uma compra, eu estou recebendo mais uma vez essa mesma mensagem? Será que eles nem sequer veem que eu comprei? Então, para evitar esse tipo de má experiência, a gente traz aqui a possibilidade de segmentação e a possibilidade de segmentação utilizando outros canais também, para eu conseguir atingir aquelas pessoas que eu não estou conseguindo atingir somente pelo e-mail. E aí, trazendo até uma visão estratégica, depois a gente vai ter um workshop sobre isso também, né? Falando de SMS e de WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp ele tem um custo mais alto do que o SMS, né? O WhatsApp ele tem um custo mais alto, ele tem possibilidades maiores, então eu posso iniciar uma conversa. Então, faz sentido que eu faça uma segmentação ainda mais específica para fazer disparos em massa no WhatsApp. Então, deixa eu tentar primeiro por SMS salvar esse cliente, depois, na última tentativa, eu vou tentar pelo WhatsApp, aquele cliente que era um comprador recorrente, é um cliente que vale a pena eu trazer esse investimento maior, que é o investimento de comprar mensagens para o WhatsApp. Como eu falei, a gente vai ter um workshop que vai falar bem detalhadamente sobre isso, mas só explicando para vocês por que eu gosto de usar o SMS como reforço das campanhas e eu não vou para o WhatsApp direto. Dentro da ferramenta, aqui não vai aparecer porque essas campanhas, essa é uma conta que a gente usa de teste, tá, gente? Mas essas campanhas, elas foram enviadas há bastante tempo, então não aparece. Mas quando é recente uma campanha que eu enviei, aparece para mim o botão de SMS Booster, que ali eu vou fazer um disparo somente para aquelas pessoas que não engajaram naquela campanha específica. Então, é um botão. Eu não preciso nem me dar o trabalho de criar um segmento. Já vou clicar um botão e a nossa própria IA vai ler o conteúdo do e-mail e já vai até sugerir para você um texto de SMS. Então, realmente é muito fácil. E eu tendo tudo unificado aqui dentro, eu consigo saber todo o passo a passo que levou meu cliente até a compra ou aonde que o meu cliente travou. Então, quando a gente fala, né, de trazer o WhatsApp aqui, mas eu já tenho o WhatsApp, eu já uso outra ferramenta para o WhatsApp, eu uso o WhatsApp por conta, o business. Eu não tenho dúvidas que também dá resultado, porque o WhatsApp é o WhatsApp. Mas a questão é que aqui a gente vai conseguir entender qual foi a última comunicação feita para esse cliente, garantir que uma coisa que o sistema faz também, ele garante que o cliente não fique saturado de mensagem. Então, eu vou garantir que não está sendo mandada uma mensagem em cima da outra. Por isso que é importante ter toda a jornada do cliente em um lugar só. Porque aí eu realmente vou saber onde esse cliente está e vou saber aonde que eu estou em comunicação com ele. Quando foi a última vez que eu falei com ele? O que é que eu falei para ele? Então, né, resumindo, né, tudo que a gente falou aqui, a minha campanha, sempre as minhas campanhas vão ser gatilhos, independente do objetivo, se foi uma campanha comercial, oferecendo um desconto, ou se foi uma campanha de conteúdo, porque hoje o pessoal, a gente sabe, né, que quem está inscrito na minha newsletter, tem muita chance que ele se interesse pelo meu conteúdo também, pelo que eu tenho contado do meu produto, dos cuidados com o meu produto, ou até falando do meu segmento. Por exemplo, essa conta que a gente usa de exemplo é uma conta de produtos de cozinha. O que seria algo interessante para esse público? Conteúdo de mesa posta,
Coisas assim que também são de alto valor, mas tudo isso gera o gatilho para o meu cliente ir interagir ali no meu site. Então, eu preciso garantir que a minha campanha ela está iniciando a comunicação, mas que eu tenho toda a jornada estruturada que vai acompanhar esse meu cliente até o fim, para então, assim, eu ter certeza de que eu auxilio, eu dou todo o suporte possível para o meu cliente fazer a compra, e quem não comprou, realmente era uma pessoa que não ia comprar, que não tinha o que eu pudesse fazer, essa pessoa não ia comprar, só se eu mandasse de graça para casa dela. Porque eu tentei ao máximo, eu fiz de tudo para fazer valer a pena o investimento que eu tive com o meu com as minhas ferramentas, com o investimento que eu tive em tráfego pago. A gente sabe que tem aquele investimento em redes sociais. Quantas vezes a gente não faz posts, stories para direcionar o cliente até o site? Beleza, quando o cliente entra no site, eu vou acompanhar ele depois? Quando é um cliente desconhecido que entra no site, eu tenho campo para ele se inscrever ali, para eu conseguir acompanhar ele? São todos pequenos pontos importantes, mas que se conectam um com o outro. Deixa eu voltar aqui na nossa apresentação. Só um momentinho. Eu vi que tem algumas mensagens dentro do site. Boa, gente. Agora é o momento de perguntas. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar aqui na ferramenta. Eu vi que aqui dentro da nossa reunião, eu vi que a Marielle ela fez 2 perguntas. Esse banner vai aparecer no site para todos os que acessarem o site ou somente para os que entrarem a partir de uma newsletter? É possível definir para aparecer para alguns e outros não? Com certeza é possível, tá? Deixa eu só sair da apresentação. Todo elemento on-site que eu trabalho aqui dentro, eu consigo, deixa eu pegar um aqui de exemplo, eu consigo configurar aonde que ele vai aparecer, justamente para a gente não falar a mesma coisa para todo mundo. Então, aqui eu consigo trazer a localização onde ele vai aparecer. Então, como eu usei de exemplo, se na minha newsletter eu estou direcionando os meus clientes para uma página específica, eu posso deixar esse banner configurado numa página específica. Então, aqui a gente vai trazer ele com as condições de URL e HTML. Perfeito. Agora, como que eu poderia criar uma comunicação e que somente apareçam para pessoas específicas? A gente tem a nossa possibilidade de fluxos customizados. Então, eu posso definir o envio de um e-mail e a partir do envio desse e-mail, quem acessa o site, quem abriu esse e-mail, acessou o site, apareça para ele um pop-up no site como um todo. É um pouco mais complexo. Eu não recomendo fazer dessa forma, porque quando a gente fala de fluxo customizado, a gente sempre depende da ação do cliente. Eu recomendo sempre fazer os filtros aqui dentro das configurações do próprio elemento on-site, que aqui você traz aonde você quer que apareça. Qual a diferença desse banner para os que já temos no site colocados na plataforma? Ou é a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu já tenho um banner sólido ali dentro do meu site, eu quero substituir ele por um drone, posso fazer isso. Mas o legal desse banner aqui é justamente isso. Você vai conseguir filtrar para quem vai aparecer, filtrar onde vai aparecer. E o banner ele pode ter diversas ações. Então, eu posso chamar o meu cliente para se inscrever, eu posso trazer um link, eu posso trazer um botão que direcione o meu cliente. Então, a ideia é que vocês utilizem do banner para trazer mais possibilidades mesmo, mais ações. Então, por exemplo, eu não quero que na página de produtos apareça um formulário de inscrição, porque eu não quero interromper com um pop-up
a navegação do meu cliente, mas eu quero que ele se inscreva. Eu posso deixar um banner configurado na página de produtos. E eu consigo trazer também elementos após a inscrição, após o clique. Então, no caso, meu cliente se inscreveu, eu tenho mensagem de obrigado por se inscrever. E, diferente da maioria dos banners que a gente vê sólidos, vindos, né, de uma plataforma e-commerce, aqui eu consigo trazer o botão para o meu cliente simplesmente fechar esse banner. Então, eu já tenho banner, mas eu quero trazer um específico, então traz um flutuante. E o cliente, uma vez que ele ler a comunicação, ele vai fechar e ele vai continuar a navegação como se nada. E uma coisa importante, o banner ele também consegue ser utilizado como um footer, né? Como um rodapé. Eu vi aqui uma pergunta nas perguntas. Eu fazendo uma campanha por SMS, eu consigo saber qual a efetividade dessa campanha após um mês? Sim. Vou te mostrar aqui dentro de cada uma das nossas ferramentas de comunicação, você vai conseguir acompanhar o resultado que ela teve, tá? Então, por exemplo, eu tenho, né, no e-mail, eu tenho aqui um dashboard que me mostra o geral que eu mandei e o resultado de cada uma das campanhas. No SMS é a mesma coisa. Ai, olha que legal, aqui a gente tem alguns SMS que foram enviados. Aqui eu tenho um relatório, onde eu consigo visualizar o que foi enviado, qual a receita, né? Se houve receita a partir desse pedido. Como eu falei para vocês, essa conta é teste, então tudo é zerado. As próprias os e-mails inscritos aqui somos nós da Grone. Mas quando tem compra a partir do SMS, ele é traqueado aqui. Então você vai conseguir entender quantos pedidos teve. Inclusive, aqui tem a aba que te aparece quais pedidos vieram a partir desse SMS. Isso é bem legal. E o custo que você teve. Então, quanto que eu gastei para enviar essas mensagens e quanto que eu tive de receita. Valeu a pena? Então, você vai conseguir visualizar isso também. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui do Cláudio. Cláudio não, Carlos, perdão. Se o cliente não aprovou a newsletter e entrou em minha loja por uma campanha na Meta, por exemplo. Quando entrou, ele visualiza alguns produtos, mas não compra. Esse cliente, mesmo sendo o primeiro contato dele com o meu site e produtos, eu consigo mandar um e-mail de produtos visualizados? Se o cliente nunca comprou e ele não se inscreveu, a gente não consegue ter acesso ao e-mail dele. Então, nesse cenário, a gente não consegue fazer nenhum disparo para esse cliente, porque no caso, né, ele nunca comunicou qual seria o e-mail, e mesmo, eu acredito que hoje em dia isso já não seja possível, mas mesmo que o navegador consiga rastrear algum endereço de e-mail cadastrado, aí seria contra a LGPD, né, a gente ter acesso a isso e utilizar dessa informação. Agora, o que acontece quando o cliente faz uma compra e ele escolhe, ele, na verdade, não escolhe receber newsletter, então é um cliente que não está inscrito, mas eu já tenho a informação de e-mail dele, então é um cliente desconhecido, ele entra no meu site, navega normalmente, não compra, ou visualiza um produto, aí sim eu consigo me comunicar com ele por automações. Então, as automações hoje, elas são enviadas para clientes desconhecidos também e clientes inscritos nas newsletters. Inclusive, aqui a gente tem até a opção de mandar newsletter para aquele cliente desconhecido que só fez a compra, mas não clicou em se inscrever. Só que isso a gente recomenda não fazer, né? Porque se o cliente viu a opção e escolheu, né, não clicar, pode acabar com que o cliente denuncie para spam e prejudicando o meu domínio. Então, hoje a gente pode sim mandar automações para o cliente, porque aí tem a ver com a jornada dele, é de interesse dele, eu vou mandar um cupom para ele, tem a ver com a jornada dele dentro do meu site, mas eu não estou mandando campanhas promocionais para ele. Sim, é super importante a gente captar o máximo de cliente pela newsletter, porque vai do que eu falei antes, de eu gastei para esse cliente chegar até lá. O tráfego,
normalmente, eu vejo muito as pessoas separando o investimento em CRM e o investimento em tráfego, mas são coisas que estão de mão dada, porque eu já investi dinheiro para levar esse meu cliente até o site. Então, se eu não tenho lugares para o meu cliente se inscrever, se eu não mostro para o meu cliente por que é do interesse dele se inscrever, eu gastei em vão. Porque aí eu tive uma compra única, beleza, o tráfego levou meu cliente até o site, ele fez uma compra, acabou, nunca mais tenho contato com esse cliente. Se ele não tem um campo para se inscrever, então por isso que é importante que eu mostre para ele, se inscreve, tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, às nossas promoções em primeira mão. É importante que eu tenha bastantes elementos assim dentro do meu site para garantir que eu estou aproveitando ao máximo o dinheiro que eu estou investindo, né? Eu estou tendo o maior retorno possível do dinheiro que eu estou investindo. Então, o cliente, já sendo seu cliente, sim, a gente manda as mensagens de automação, tá? O que isso quer dizer? O meu cliente fez a compra, então eu já tenho o e-mail dele. A gente só não consegue mandar mensagem quando é um cliente novo, porque a gente não tem acesso à informação de e-mail. Então, como a gente não tem um endereço de e-mail, aí não tem como a gente se comunicar com ele. Mas a partir do momento que o cliente faz uma compra, ele preenche todos os dados. E aí sim a gente faz os envios somente das automações para ele. Então, carrinho abandonado, produto visualizado. Inclusive, a gente tem uma automação da série de automações novas que foram lançadas, que é. Cadê? Perdão. Que é a nossa automação de inscrição pós-venda. Então, no meu site, eu já coloquei os elementos convidando o cliente para se inscrever. Ele não se inscreveu, mas mesmo assim ele fez uma compra. Pô, deixa eu fazer uma última tentativa e chamar ele mais uma vez para minha campanha de newsletter. Deixa eu mostrar para ele talvez um exemplo de conteúdo que ele receberia se ele tivesse inscrito na minha newsletter. Então, é muito legal utilizar dessa automação, que aí eu garanto que de forma automática eu faço um segundo convite para os meus clientes para se inscrever. Mas, com certeza, os campos de inscrição é o fundamental aqui na jornada. Boa, a gente tem mais uma pergunta aqui. Com que frequência uma marca deve enviar e-mails sem cansar a base? Legal. Dentro da ferramenta, você já tem aqui um dashboard que vai te mostrar, em média, quanto as marcas do seu mesmo segmento utilizam, né, das campanhas de newsletter. Então, aqui, por exemplo, esse segmento tem uma média de 8 campanhas mensais. O que isso quer dizer? Ele está mandando ali em 4 semanas 2 campanhas. Eu recomendo a gente sempre trazer um mínimo de uma semana, de uma campanha por semana, que seja para minha base geral. Então, que seja comunicando, seja promoção, seja coisas que estão em destaque no meu site. Pelo menos uma vez na semana eu faço esse tipo de disparo. E eu trago os disparos adicionais, que são esses disparos segmentados, também tentando que seja ali uma vez por semana. Então, o que isso quer dizer? Que não é todo mundo que vai receber mais de uma comunicação. Eu garanto que só vai receber mais de uma comunicação as pessoas que precisam dessa outra comunicação e que essa outra comunicação seja do interesse do meu cliente. Agora, a gente pode falar também de estratégias de, por exemplo, eu faço um disparo promocional no início da semana, e eu faço, no final da semana, eu faço um disparo de conteúdo. Pode ser trabalhado dessa forma também. Mas agora, quando a gente fala em si de campanhas promocionais ou de campanhas comerciais, sempre tentar fazer uma para a base toda, utiliza da segmentação para fazer as adicionais. Então, usando assim um exemplo, quando a gente fala de Dia das Mães para uma loja que tem diversos segmentos de roupa. Vou fazer uma campanha para todo mundo tem mãe, então eu vou fazer uma campanha para todo mundo, falando das minhas promoções, falando do que tem de desconto, mas eu vou filtrar aquelas pessoas que visitaram produtos femininos e mandar um reforço de campanha para eles. Ali é onde eu vou utilizar da possibilidade de mandar mais de um e-mail, mas eu tenho certeza que o segundo e-mail ele só é enviado para a pessoa que faz sentido que ela receba.
Boa, pessoal. Falar aqui para vocês que esse evento ele foi gravado, então ele vai ficar no nosso canal de YouTube para que vocês possam revê-lo e também se teve gente da equipe que não conseguiu participar, que faz sentido participar, o evento ele fica no YouTube. A gente vai disparar para vocês também o link, tá? Então o link que leva para o nosso canal. E estamos super disponíveis, o nosso time de CS, para auxiliar vocês a criar campanhas, e não só isso, né? Que agora a gente tem a IA que faz as campanhas, mas marquem reunião com o time de CS para garantir que vocês têm a jornada feita para a loja de vocês. Isso faz muito sentido. As meninas estrategistas de conta, elas fazem esse trabalho, então, de olhar se está tudo rodando, se está tudo redondo, tudo fazendo sentido. Porque uma vez que eu tenho tudo redondo, aí sim eu posso entrar para olhar minuciosamente outras ferramentas mais específicas dentro do drone, outras funcionalidades. Ter essa parte básica é bem feita, então marquem seu horário com as meninas e nosso time também fica super disponível no chat para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada pela participação e eu vejo vocês dia 3, a gente vai ter o nosso próximo workshop da nossa série de estratégia na prática. Muito obrigada, pessoal.